Meus queridos, hoje eu quero expor a vocês Romanos capítulo 1 ao capítulo 8. É um sermão onde nós vamos sintetizar o conteúdo que vimos até aqui, desse primeiro bloco da Epístola de Paulo aos Romanos, e esse sermão é um pouco diferente. Como assim um pouco diferente? A estrutura dele é diferente do que geralmente você me vê expondo aqui. Eu geralmente tenho exposto, geralmente não, quase que na totalidade, eu tenho exposto sermões aqui expositivos, né? Esse é um sermão um pouco diferente, e eu vou pedir para você participar comigo. Eu quero que você se imagine um personagem, tá bom? Você vai participar comigo, eu vou dizer quem você é, e você... eu vou dizer quem você é. Quem eu sou, pastor? Pois é, eu vou dizer quem você é, certo? E aí você vai seguir comigo nesse sermão aqui. Eu tenho denominado esse tipo de sermão de RPS. Já ouviu falar em RPG? Já ouviu falar em RPG? Roller Playing Game, é um jogo de interpretação de papéis, né? Pois esse aqui é um RPS, Roller Play Sermon, um sermão de interpretação de papéis. Então você vai ser alguém que eu vou dizer que você vai ser, e a gente vai seguir nessa ficção aqui por algum tempo, tá bom? Mantenha a sua Bíblia aberta em Romanos a partir do capítulo 1. Nós vamos ir a alguns versículos desse bloco do capítulo 1 ao capítulo 8. E aí, à medida que formos citando aqui, você abre a sua Bíblia comigo e vai lendo comigo, tá bom? Ok? Então vamos lá, deixa eu só beber uma dose de água aqui. Ok, queridos, vamos lá. É uma ficção jurídica, tá bom? Eu vou precisar que você use a sua imaginação, que você se sinta, você participe, você esteja comigo onde eu disser que você vai estar, que você passe pelo que eu disser que você vai passar, que você encarne aqui o personagem, ok? Tá ok? Então tá bom. O pessoal aqui que é da área do direito, deixa eu dizer para vocês, tem algumas coisas aqui que eu vou tratar que realmente não é como o direito do nosso tempo, mas é porque a gente está tentando adequar aqui a linguagem de Romanos, né, à nossa realidade. Então me permitam a licença jurídica, né? Se fosse uma música eu diria, me permita a licença poética, mas como é tratando de direito, me permita a licença jurídica, tá bom? Vamos lá, quem é você, meu querido? Seu nome é Benadã, tá bom? Diga assim, meu nome é Benadã. Seu nome é Benadã, filho de Adão, filha de Adão. Você é um advogado, uma advogada, e você está acostumado, né, ao dia a dia da labuta jurídica. Você conversa com clientes, você vai a tribunais, você redige pedidos, enfim, coisas semelhantes. E esse dia de hoje é um dia, parece para você um dia comum. Você fez muitas coisas, cuidou do seu filho, levou à escola, foi ao escritório, redigiu um documento, viu como é que estavam alguns processos, tratou de alguns problemas com os clientes, preocupou-se com as suas contas, enfim. E no final do dia, você está retornando à sua casa. Sabe quando a gente está voltando para casa do trabalho e a gente fica pensando nos nossos planos, os nossos projetos, o que a gente quer fazer, os nossos problemas vêm à mente também. Enquanto a gente está na nossa atividade de trabalho, a gente esquece de algumas coisas, mas agora, voltando a casa, você retoma suas preocupações, você retoma seus planejamentos para o futuro. Parece que é mais um dia normal, como qualquer outro dia, que vai chegar ao fim e você vai deitar e retornar amanhã com as mesmas atividades. Tá? Parece isso. O que você está pensando agora, Benadã? Quais são os planos que você tem feito? Que preocupações lhe têm atingido? Que problemas lhe estão fazendo perder o sono? Quais são as expectativas que você tem ao futuro? Você está pensando o quê? Em férias que você tem de tirar? Em bens que você tem de adquirir? Quais são as coisas da ocupação diária que estão tomando a sua mente? Que estão fazendo desse dia um dia comum como qualquer outro? Enfim, você estaciona seu carro, está chegando à porta da sua casa e de repente percebe que há 4 homens ali esperando por você. Estes homens dizem a você que naquele momento você está sendo preso. Você olha para a face daqueles homens, eles não parecem homens comuns, sua face parece com a face de anjos, você se assusta, suas pernas tremem e você sente um calafrio. Mas como operador do direito, você tenta se recuperar ali, tentar entender o que está acontecendo e pede para aqueles homens um documento que esteja, então, sendo um documento viável para
definir essa prisão que estão dizendo sobre a qual você estará. E eles te dão um mandado de prisão preventiva ou um mandado de prisão temporária. É difícil até para você entender que documento é esse, não é muito semelhante ao que você vê no seu trato diário, mas há um documento oficial. Este documento está assinado por um colegiado de juízes e você não tem outra coisa a fazer senão conversar com seus familiares, informar que você está sendo preso, e você então é levado a um complexo enorme de edifícios, onde parece que ali funcionam todas as coisas que dizem respeito a essa sua questão. Você conhece delegacias, você conhece edifícios de Ministério Público, você conhece edifícios judiciários, mas ali parece haver um complexo só onde todas essas coisas são tratadas ao mesmo tempo. Lá você é colocado em uma cela e você fica ali, preso, aquela noite. Capítulo 1, verso de número 17 de Romanos, o texto sagrado nos diz que o Evangelho trata da justiça de Deus. Parece, queridos, muitas vezes nas nossas vidas que nós estamos passando desapercebidos pela vida, como se nós não fôssemos prestar conta dela. Parece às vezes que nós vivemos como se nós não tivéssemos nenhuma preocupação diante de Deus, juiz e de um tribunal. Parece muitas vezes que nós, só em momentos que nós somos chacoalhados, é que nós paramos para compreender que estamos passando por essa vida, mas deveremos nos apresentar de modo último diante de Deus. E às vezes o que nos lança numa cela é uma doença, às vezes o que nos lança numa cela é uma perda financeira, o nascimento de um filho, a leitura da Escritura, seja o que for, mas naquele dia você foi levado à sua cela. E aí você pensa, de antemão, bem, eu preciso entender quem é o meu juiz, porque eu estou passando por isso. E a primeira decisão que você toma é buscar compreender debaixo de que juízo você será julgado. Você quer estabelecer uma estratégia de defesa e você quer conhecer quem é o juiz que vai julgar, ou o colegiado de juízes que vai julgar a sua causa. E aí você se lembra do documento que você havia pego, você o abre para lê-lo, o mandato, de sua prisão, e parece que você nunca viu uma designação como você vê nesse documento. Geralmente nos documentos jurídicos, nos mandatos, nas sentenças, nas decisões, você tem acima informando quem é o juízo que está tomando aquela decisão. Juiz de direito da comarca fulana de tal, ou a segunda turma do tribunal X, ou a primeira turma do tribunal especial Y. Mas ali, quando você lê o documento que está redigido, você observa que a designação que é dada ali do juízo, embora esteja escrita em latim, você deduz o seguinte, que esse colegiado pelo qual você será julgado é um colegiado ímpar, não existe nenhum outro semelhante a ele. O colegiado diz respeito a Yahvé, é a palavra e o Espírito Santo. Esses serão os juízes que julgarão você. E você percebe também pela nomenclatura que é dada ali, que diferente dos tribunais desse mundo, onde há primeira instância, segunda instância, instâncias especiais, neste juízo pelo qual você será julgado, há uma instância só, há um julgamento só, porque se trata de um juízo perfeito. As instâncias dos juízos dos homens, há muitas, porque pode ser que na primeira instância o juiz tenha falhado, pode ser que na instância de apelação haja algum erro na decisão, mas aqui, como se trata de um tribunato, um colegiado divino, você percebe que não há apelação, a sentença que será dada será última, e dela não será possível recorrer. Você entende que, como é Deus que é o seu juiz, não será possível artimanhas jurídicas, não será possível, como diz o ditado, dar nó em pingo d'água, não será possível fazer da lei, usar da lei, das suas falhas e das suas brechas, para esquivar-se, porque quem julgará a você será o próprio Deus, um juiz justo. Abra sua Bíblia comigo em Romanos 2, versos 5 e 6. A palavra de Deus nos diz assim:
Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Este texto nos diz que haverá um justo julgamento emitido por parte de Deus contra você, Ben-Adad, e que Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. A ideia da justiça de Deus, queridos, é uma ideia que às vezes nos escapa. Às vezes nós pensamos em Deus por diversos aspectos, mas geralmente ao homem contemporâneo lhe tem escapado a ideia da justiça de Deus. Muitas vezes se fala do amor, da misericórdia, da bondade de Deus, e às vezes até de um modo a destratar o amor, a bondade e a misericórdia de Deus, mas o homem contemporâneo tem ignorado a justiça de Deus. Contudo, a justiça de Deus e o seu julgamento sobre os homens é um assunto muitas vezes repisado nas Escrituras, não apenas aqui por Paulo em Romanos no capítulo 2. No capítulo 7 de Daniel, versos 9 e 10, Daniel tem uma visão na qual ele vê um ancião de dias assentando-se sobre um trono e sendo trazidos diante dele todos os homens, os quais serão julgados pelas coisas que estão escritas no livro que o ancião de dias tem. Em Joel capítulo 2, verso 1, Joel chama esse dia em que Deus julgará os homens de o dia do Senhor. Em Malaquias capítulo 4, o profeta Malaquias nos diz, ele usa a imagem desse dia do julgamento de Deus como um dia onde Deus incinerará, Deus destruirá, como que por fogo, os ímpios, e os ímpios serão como cinzas debaixo dos pés dos justos. Essa imagem de um Deus trazendo juízo sobre os homens é uma imagem repleta em toda a Escritura. Em Apocalipse capítulo de número 6, versos 15 a 17, o texto sagrado nos fala que homens, quer livres, quer escravos, quer ricos, quer pobres, quer tribunos ou poderosos, todos eles, queridos, verão o dia em que Cristo Jesus será juiz, e isso implicará no dia do derramamento da ira do Cordeiro de Deus e do derramamento da ira daquele que está sentado no trono. Observe, Cristo é tratado como Cordeiro aqui, mas não como uma imagem, eu diria, sensível, muito pelo contrário. A imagem é uma imagem poderosa, é o dia da ira do Cordeiro, o dia em que ele julgará os homens. E nesse texto é dito que os homens dirão às montanhas: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que está sentado sobre o trono e da face do Cordeiro, da ira do Cordeiro. Sim, Ben-Adad, o juiz sob o qual você estará em julgamento é um juiz que se ira. Ele é diferente dos juízos desse mundo que buscam ser imparciais. Ele é um juiz que se ira, e a ira desse juiz, que é Deus, é completamente diferente da ira dos homens. A nossa ira geralmente é motivada pelos nossos pecados, por egoísmo, por orgulho, por vaidade, por ódio. Mas há algumas vezes em que nós sentimos alguma ira justa, quando alguém de modo injusto faz algo indevido contra nós, ou contra alguém que amamos, nós nos indignamos contra isto. Isto em pouco, mas em alguma medida, se assemelha à ira de Deus, queridos. E o que é a ira de Deus? A ira de Deus é a sua justa indignação contra o pecador que ultraja e afronta a sua lei e despreza a sua bondade e a sua misericórdia. Deus é um Deus que se ira porque os homens, os filhos de Adão, têm desprezado a bondade de Deus, têm desprezado a misericórdia de Deus e têm quebrado a lei de Deus de forma ininterrupta. E por isso Deus é um Deus que se ira, e cuja manifestação última da sua ira
será no dia do julgamento dos homens, quando ele então derramará a ira do Cordeiro contra todos aqueles que não creram em Cristo Jesus. Esse é o juiz diante de quem você está. Quando você percebe que não haverá artimanhas jurídicas, quando você percebe que não é possível esconder-se da face desse juiz, quando você percebe que não há recursos que você possa se valer para tentar pedir um adiamento do seu julgamento, seu coração bate forte, seu sangue gela nas veias, porque você será julgado por um colegiado imparcial. Você será julgado por Yahvé, o grande eu sou. Ele trouxe todas as coisas à existência e nele todas as coisas existem. Você será julgado por Jesus Cristo, a palavra. A lei é uma mera expressão, a lei que nós conhecemos é uma mera expressão da justiça própria que Ele é. Você será julgado pelo Espírito de Deus, que a tudo perscruta, a tudo sonda. Não há nada que fique escondido da vista do Espírito Santo de Deus. Entende? É interessante que às vezes nós vivemos tentando impressionar a muitas pessoas, tentando dar satisfação a muitas pessoas, tentando viver por muitas pessoas, menos atentando à única pessoa a quem nós realmente prestaremos conta. Nós todos prestaremos conta realmente, queridos, diante de Deus. Nenhum de nós, nenhum ser vivo, nenhum homem escapará do juízo de Deus. E os homens deveriam viver como se fossem apresentarem-se diante de Deus. Mas nós vivemos prestando contas a nós mesmos, achando que devemos satisfazer nossos desejos pecaminosos, nossa vontade pecaminosa. Nós vivemos prestando contas a pessoas as quais nós consideramos em estima, mas nós poucas vezes consideramos que devemos prestar contas a Deus. Mas nessa noite, na sua cela, Ben-Adã, você reconhece que estará diante de Deus, de modo imparcial e de modo último. E aí você dorme, e se passa aquele primeiro dia. Bem, no outro dia, um pouco menos assustado, você pensa em ir ter acesso ao seu processo para entender o que está acontecendo. Há os servidores ali que estão do lado de fora da cela, e você pergunta a algum deles se você pode ter acesso ao processo. Ele diz que sim. E então você é conduzido até a secretaria da vara desse juízo onde você está sendo julgado, e você percebe que ao lado esquerdo há bilhões de processos cuja capa era de uma cor vermelho escura, e dentre esses bilhões de processos, rapidamente e facilmente, o servidor encontra o seu processo. Você vê a capa deste processo, identifica que é você de fato que está sendo acusado, Ben-Adã, e você abre o processo e logo encontra o pedido de condenação que há sobre você. É um pedido de condenação muito bem fundamentado, muito bem redigido, muito bem justificado por lei, por doutrina, por costumes. Mas a tese central da acusação contra você, Ben-Adã, está redigido em Romanos capítulo 3, versos 18 a 25. Abra sua Bíblia comigo. Aqui, essa peça se valeu deste documento de Romanos capítulo 3, a partir do verso 18, para apontar as acusações que há contra você. E essa aqui é a tese central. O texto do seu processo não vai se deter apenas nas coisas que você fez. Ele vai descrever a tese central da acusação que pesa sobre você. E a tese central é esta aqui. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Aqui a tese está dizendo então que você tem suprimido, você tem abafado a verdade pela injustiça. Você até tem ouvido a verdade, mas você tem procurado esconder-se da verdade através da injustiça. E o texto continua:
Pois o que Deus se pode conhecer é manifestado entre eles, é manifestado para Ben-Adã, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens, de forma que Ben-Adã é indesculpável, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. A acusação que pesa contra você é que você é indesculpável, Ben-Adã. Por quê? Porque Deus já tem se revelado a você. Até mesmo pelo mundo criado, pelas coisas que existem nesse universo, é possível reconhecer que há um Deus sobre os céus e a terra. Mas ao invés de glorificar a Deus e render-se a Deus, tendo conhecido isso, você tem feito o que, Ben-Adã? Seu pensamento se tem tornado fútil. Você tem trocado a Deus por uma bebida. Você tem trocado a Deus pelo sexo. Você tem trocado a Deus pelos prazeres desse mundo. E ao invés de voltar-se a Deus, você tem se tornado insensato, um louco, uma louca. E o verso 23 diz: trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo as semelhanças de homem mortal, bem como de pássaros, de quadrúpedes e de répteis. E o verso 25 diz: trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. A acusação, Ben-Adã, é de que você, além de não ter glorificado a Deus, você tomou outras coisas e deu a essas outras coisas o lugar de Deus na sua vida. Você tem glorificado e adorado outras coisas no lugar de Deus. Você adorou e serviu mais as criaturas de Deus do que o Criador. Você adorou e serviu mais aos prazeres desta vida do que ao Criador, que é bendito para sempre. Você tornou a verdade em mentira e a mentira em verdade, e você tem dito repetidamente essas coisas a si próprio, para convencer-se de que você não está errado, mas agora você está diante do tribunal de Deus. O argumento para a sua condenação continua dizendo, segundo capítulo 5, verso 12 de Romanos, não apenas que você tem todas este comportamento, mas que, diz o verso 12, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Este texto que está citado lá na sua petição, melhor, no pedido de sua condenação, afirma que não apenas você incorreu em todas essas falhas, mas que em Adão você está caído, ou seja, sua própria natureza é corrupta e pecadora, e que por isso, mesmo quando você tenta obedecer de modo superficial e externo à lei de Deus, internamente você não ama a lei de Deus, você não a obedece por prazer e por alegria, porque você quer ver a glória de Deus, não. Esse texto expõe que muitas vezes em religiosidade, você até busca fazer algumas coisas que teoricamente seriam para o agrado de Deus, mas na verdade é pela sua própria vaidade, para que você possa empreender, mostrar diante de Deus que você tem alguma justiça própria, e que na verdade todos os seus atos que parecem ser justos estão maculados pelo pecado que há dentro de você, no seu coração, Ben-Adã. Quando você lê estes textos, você sente uma profunda agonia na sua alma, porque isso revela o espelho de quem você realmente é. Realmente, a palavra de Deus nos mostra quem somos. Nós não desejamos a Deus, nós não quisemos a Deus, nós amamos mais as criaturas do que o Criador, nós procuramos antes a nossa própria glória que a glória de Deus, e você exclama como Paulo em Romanos 7:24, miserável homem que sou, quem me livrará dessa condição de morte?
Você continua lendo, e em seguida há as provas dessa tese. Há a tese, que afirma essas coisas que lemos, e em seguida há as provas. Você começa a ler as provas que há sobre a sua acusação. E lá estão registrados, meus queridos, cada dia da sua vida, cada palavra que você disse, cada sentença, cada frase, cada pensamento que você teve. Não tem apenas as palavras, os pensamentos e as ações, mas ao lado de cada palavra, ao lado de cada ação, há ainda entre parênteses, a intenção do seu coração, o que realmente estavam por trás daquelas palavras, o que realmente estavam por trás daquelas ações. Tudo está registrado em seu processo, meu querido, cada minuto da sua vida, diante de Deus, estão registradas cada palavras, cada uma das nossas ações, e mesmo os nossos pensamentos, e todos eles, a um, se levantam contra nós em acusação. Pergunto para você, Ben-Hadad, que pecados lhe vêm à mente quando você lê o seu processo? De que modo você desprezou a Deus, não o glorificando como Deus, antes servindo a criatura ao invés do Criador? Quais coisas você fez que pareciam ser justas para que as pessoas vissem, mas na verdade a intenção do coração era egoísta e perversa? Que coisas lhe vêm à mente quando nós sabemos que seremos acusados diante de Deus por meio de um processo justo, onde constarão cada uma de nossas palavras e de nossas ações? Bom, você volta à sua cela sem esperança e passa mais uma noite no corredor do juízo, no tribunal de Deus. Havia muitas celas ali, você acorda no dia seguinte e alguém vem bater à porta da sua cela. Esse alguém é um advogado. Ele bate à nossa porta e ele diz que foi juntado um despacho ao nosso processo. Você quer saber o que foi isso que foi juntado ao processo? Ele abre então um processo junto com você. E, curiosamente, esse despacho faz menção de uma audiência que aconteceu numa data estranha. Ao invés de ter uma data lá, 5/12 de 2020, a data que temos naquela audiência tem o nome e data, e tem um 8 deitado de cabeça para baixo. Sabe aquele símbolo da eternidade? É aquilo que tem ali na data da audiência, da qual a partir da qual se define esse despacho. Essa audiência se deu na eternidade. E temos um documento, então, que fala de um colegiado decidindo na eternidade algumas coisas que aconteceria com você, Ben-Hadad. O colegiado é formado pelo Pai eterno, o Filho eterno e o Espírito de vida. E esse documento, ele é chamado de Pacto da Salvação, Pactum Salutis. E olha o que está escrito neste documento. Está escrito assim: após deliberação a respeito da condição de perdição e condenação eterna em que se encontrará Ben-Hadad, decidimos. Deus amou tanto Ben-Hadad que o Pai decidiu que, na plenitude dos tempos, entregará o Filho por meio do Espírito Santo, para que Ben-Hadad não seja condenado, mas tenha vida eterna por meio da transação das partes. Estranho esse documento, porque esse documento foi escrito na eternidade, mas ele já faz menção do seu nome, Ben-Hadad. Romanos 8:29 nos diz que aqueles que de antemão conheceu, a estes também predestinou. 30 diz que aqueles que ele predestinou, a estes também ele chamou. Ou seja, de fato, na eternidade, Deus já sabia que você pecaria. Na eternidade, Deus já entendia que você estaria em futura condenação diante dele. E na eternidade há um pacto na Trindade, decidindo a entregar o Cordeiro, que, como diz o apóstolo Pedro, foi morto antes da fundação
do mundo. Essa expressão de Pedro faz menção então de que Deus, desde a eternidade, já havia entendido que entregaria seu filho à morte por Ben-Adã. Mas você não entende direito o que seguiria esse negócio de transação das partes. Porque o texto desse despacho diz que Ben-Adã, Deus Pai entregaria o Filho por meio do Espírito Santo a Ben-Adã, para que Ben-Adã não seja condenado, mas tenha a vida eterna, por meio da transação das partes. Você não sabe o que é isso, embora seja experiente em direito, nunca ouviu falar dessa ferramenta jurídica. E então, o seu advogado, que é o Espírito Santo, ele diz para você que se você for ao processo original, de onde se emitiu então esse despacho, você vai entender o que significa essa transação das partes. E aí ele convida você a ir de novo lá à secretaria daquela vara, daquele juízo. E aí você chega à secretaria e você percebe que na verdade havia duas alas lá. Havia a ala à esquerda, onde havia uma multidão de processos, bilhões de processos, mas havia a ala à direita, onde só tinha um processo. Os outros processos eram todos pedidos de condenação. E deste lado de cá estava um pedido de justificação. Os outros processos tinham a capa de cor vermelho, escura. Este processo do lado de cá é um processo cuja capa é branca. E quando você olha esse processo tem o nome da parte, e o nome da parte é Jesus Cristo de Nazaré. É o processo 000001 do ano 1 da nossa era cristã. E então, quando você toma esse processo nas mãos, você observa que há um certo volume de documentos, né? Tem o anexo 2 desse processo, que é toda a Bíblia, menos os Evangelhos. Tem o anexo 1 desse processo, que é uma lista com o nome de pessoas, e você dá uma olhada nessa lista de nome, seu nome está lá, Ben-Adã. E tem o pedido inicial do processo. O pedido inicial do processo é um pedido de justificação, uma declaração de que aquele que é a parte do processo, que é Jesus Cristo, seja reconhecido como alguém perfeito e justo, de que sua vida é uma vida sem pecado, de que ele viveu uma vida para a glória de Deus, de um modo que não será possível a condenação de Jesus o Cristo. Esse é o pedido inicial do processo. E em seguida, há as provas que fundamentam esse pedido. E quais são as provas? Os 4 evangelhos. E você começa a ler os evangelhos. E você percebe que Jesus realmente teve uma vida perfeita, santa, justa. Ele nunca houve um erro só em qualquer palavra que ele disse. Nunca se achou mentira em seus lábios. Todos os motivos que estiveram por trás de cada ação de Jesus foram perfeitos. Ele viveu para Deus e para a sua glória. E de fato deveria ser declarado sobre ele justificado, justo. Mas antes mesmo que o pedido fosse julgado, o pedido inicial, há um pedido feito no meio do processo, logo após as provas, e esse pedido é um pedido de transação das partes. O Senhor Jesus fez um pedido de transação das partes. O que é este pedido de transação das partes, queridos? É um pedido para quê? O Senhor Jesus solicita que todos aqueles que estão com o nome no seu anexo, que eles recebam a sentença da qual ele era merecedor, e de outro modo, todos quantos mereciam esta sentença de condenação, que a sentença deles seja atribuída a ele, Cristo Jesus. Capítulo 5, verso 19, estava constando nesse pedido do Senhor Jesus. No capítulo 5, verso 19 diz assim: logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. O Senhor Jesus faz esse pedido, o Senhor Jesus sustenta esse pedido com base nesse texto, e ele argumenta por lei e por direito, ele argumenta por sabedoria e por costume, e especialmente ele argumenta por amor
e por graça. Ele pede ao juiz que o seu nome possa ser constado no lugar do nome dele e vice-versa, porque ele ama Ben-Hadad. Porque apesar de Ben-Hadad ser de fato um miserável, um pecador, ele o ama. E ele quer agir com Ben-Hadad não por justiça, mas por graça. E então, após o pedido, você observa que há uma decisão que a gente chama de interlocutória, ou seja, ainda não é a decisão final. Mas o juiz considera então o pedido de Jesus legítimo e justo. E determina então que seja aplicada a pena a Jesus, a pena de condenação. E logo em seguida você vê os capítulos últimos dos evangelhos todos ali, provando que, como ovelha muda, ele foi levado ao matadouro, mas não abriu a sua boca. Que enquanto o cuspiam e blasfemavam dele, ele ficou calado. Que pelas pisaduras que ele sofreu, pelas chagas que lhe foram infligidas, pelas blasfêmias que lhe foram ditas, ele estava cumprindo cabalmente o acolhimento que Deus fez dessa transação de partes. Jesus estava sofrendo a sentença do juízo que era contra todos aqueles que estão no anexo 1 do pedido que o Senhor Jesus fez, do processo de justificação. Ele é condenado, e ele é pregado na cruz do Calvário, seu sangue é derramado, e ele morre no lugar daqueles que estão alistados no anexo 1. Em seguida, a essas provas do cumprimento da sentença, então, há uma determinação de um despacho, e esse despacho determina a aplicação dos efeitos da transação àqueles que estão no anexo 1, os quais são convocados a assinar o termo da transação das partes. Depois então que o Senhor Jesus sofre a nossa condenação, o juiz determina que todos aqueles que estão no anexo 1 sejam informados dos seus próprios processos de condenação, e por isso que você recebeu aquele despacho, que vocês sejam informados de tudo que aconteceu nessa transação das partes, onde Cristo assume a condenação para que você receba a sentença de justificação dele, e você é chamado a uma audiência para assinar o termo da transação das partes. Então você descobre que a audiência é naquela hora, aquele mesmo dia, e o Espírito Santo leva você diante do tribunal de Deus, de onde fogem céus e terra, dada a sua grandeza e glória. Você agora está diante do tribunal de Deus, e o juiz propõe a você que você assine o termo da transação das partes. Você já entende agora o que é esse termo da transação das partes? E você pergunta, tá, mas o que eu vou ter de cumprir ainda de pena? O que eu tenho de pagar? O que sobra para mim? E o juiz diz para você, nada. Você só tem de assinar o termo da transação das partes. Você diz, apenas isso? Ele disse, é. Assinando esse termo, você está assinando uma confissão que você reconhece que você é um pecador, que você reconhece que tem vivido contra Deus e a sua glória, que você sabe a sua condição merecedora de morte, mas que também a partir dali você confia que o que Cristo Jesus fez por você é o bastante para que agora você seja considerado justo diante de Deus. O juiz então lê para você Romanos 3, versos 21 e 24, que é o fundamento pelo qual se declara a transação das partes. Abra sua Bíblia comigo. Romanos capítulo 3, versos 21 a 24, diz assim: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. O juiz então, a partir desse texto, mostra para você que há fundamento legal e jurídico, que é o próprio Deus, que revela a sua justiça em você e para você, quando ele recebe o sacrifício de Cristo,
para que você receba então a justiça que seria a favor de Cristo. Você observa esse documento, há 2 campos de assinatura, o outro campo já está assinado. Embaixo está a assinatura daquele que fez a transação com você, a transação entre as partes. O nome está lá, Jesus Cristo de Nazaré, o Salvador. A assinatura dele, você a observa, é uma assinatura feita com tinta de sangue. A data da assinatura se dá no ano 33 dessa nossa era. E embora tenha sido assinado com sangue há tanto tempo, o sangue ainda está vivo, ainda está brilhando. O sangue contido nessa assinatura ainda está brilhando. Você então confessa, você assina, você faz uma confissão pública, você reconhece que você é um pecador e assina aquele documento. E confia que o que o Senhor Jesus fez é o bastante para salvar você. E então, o que você ouve? Você ouve um barulho estrondoso, queridos. Um barulho que parece que vai ecoar por toda a eternidade. O martelo do juiz bate madeira contra madeira. E o juiz declara sobre você: Ben-Adã, justificado. O juiz determina naquele momento, queridos, que daí para frente você está debaixo da sentença de justificação por meio de Jesus Cristo. E para que isso fique vivo na sua alma, ele faz a leitura de Romanos capítulo de número 31, alguns versos, até o verso 39. E ele diz assim: o que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou ao seu próprio filho, antes o entregou por nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus quem morreu, e mais, quem ressuscitou e está à direita de Deus e intercede por nós. E no verso de número 39, ele diz, 38 e 39, pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa da criação, será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E à medida que você ouve essas palavras, queridos, parece que essas verdades vão sendo escritas com tinta eterna no seu coração. Você entende que aquela decisão é a decisão última, irrevogável de Deus sobre você, e a partir daquele momento você se reconhece alguém justificado pela graça, mediante a fé, para sempre. Amém? Coloque-se em pé, amado. Meu querido, minha querida, nós fomos justificados pela graça, mediante a fé. Nós assinamos um documento confessando a Jesus como nosso Salvador, e Ele assinou esse documento com sangue na sua morte, para nos justificar diante de Deus. Se findos os capítulos 1 a 8 agora de Romanos, você tiver gravado isso na sua alma, eu acredito que cumpri a minha missão de expor esse texto até você. Que você possa gravar isso no seu coração, meu querido. Que você olhe sempre para Cristo, que você reconheça sempre em Cristo a sua salvação. Que você entenda que você precisa confessar a Cristo como seu Salvador, entregar a sua vida radicalmente a Ele, que a sua vida vivida fora de Cristo é uma vida em afronta a Deus, e que Deus é juiz e julgará os homens, mas que por todos aqueles que confessarem a Jesus como Salvador, Ele morreu, e a estes, ao invés de condenados, a sentença deles sobre eles é justificados. A sentença de Deus, a sentença última, a sentença do juízo final já dada sobre todos aqueles que creem é justificado para sempre. Amém? Curva a sua cabeça, amado. Há alguém no nosso meio que queira fazer uma confissão de Jesus Cristo como Salvador? Você não fez essa confissão ainda, e você precisa fazê-la aqui e agora. Se você quiser fazer essa confissão agora, assinar o termo da transação das partes,
confiando em Jesus para a sua salvação e confessando que você era digno de morte, levante sua mão, eu quero orar com você. Alguém no nosso meio? Continue com sua cabeça curvada, queridos. Alguém no nosso meio? Se não há, que o Senhor te abençoe e te dê ocasião para isso, amém? Curva sua cabeça, oremos então, queridos. Senhor, muito obrigado, porque embora vivêssemos desapercebidos em algum momento, o Senhor nos revelou que estávamos em terrível perigo. Como diz a tua palavra, aqueles que não creem em Cristo já estão condenados, e a condenação é essa, que os homens amaram mais as trevas que a luz, porque as suas obras eram más, e nós amávamos mais as trevas que a luz. Se o Senhor uma vez não nos tivesse colocado em circunstância de reconhecermos que estávamos em terrível perigo, até hoje nós estaríamos apartados de Cristo. Mas obrigado, porque um dia o Senhor nos revelou a nossa condição. Obrigado porque um dia o Senhor nos revelou que estávamos em morte. E acima de tudo, obrigado porque o Senhor nos revelou que Cristo Jesus morreu a nossa morte, num processo de justificação, para que nós recebêssemos a sua vida e Ele recebesse a nossa morte. Que o coração dos teus servos se alegre nisso, é o meu pedido, e que o coração dos teus servos esteja arraigado nisso, enraizado nisso, que eles confiem em Cristo em todas as circunstâncias, porque deste modo, nada nunca lhes separará do amor de Deus que está em Cristo. E que isso possa ser para os teus servos, ó Deus, motivo de uma vida vivida para a glória de Deus Pai. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor, queridos. Deus te abençoe.